Tudo que eu falo aqui se aplica inclusive a mim, né? As pessoas às vezes acham que médico, nossa, ele está falando sobre a mente. Não, o que eu estou falando aqui é de vocês, mas é de mim também. Afinal de contas, todos nós somos o quê? Seres humanos, não é isso? Então, olha só. Gente, o que eu queria falar aqui para vocês hoje? Eu queria falar sobre psicose, delírio, alucinações. E será que a gente, né, que não está sobre um quadro psicótico, que não estamos delirando, que não estamos tendo uma alucinação, será que a gente também não distorce algumas coisas? Então, olha só, quando eu falo que um paciente, que uma pessoa está sobre uma psicose, ou seja, eu falo, olha, João, né? Então eu atendi o João, claro que aqui é um nome fictício, mas eu atendi o João, ele está sobre um quadro psicótico. O que eu estou querendo dizer? Que essa pessoa está com uma alucinação ou um delírio. E o que é isso? Gente, a alucinação é uma alteração dos sentidos, ou seja, audição, visão, olfato, paladar. Tudo isso são os nossos sentidos, como que a gente relaciona com o mundo. Vocês estão vendo vocês estão vendo essa live aqui agora. Vocês estão usando principalmente dois sentidos, né? A visão e a audição, tá? Vocês estão usando a visão e a audição. Para quê? Para interagir com o meio. Quando vocês vão no restaurante ou no almoço na sua casa, vocês vão se alimentar, além da visão, além da audição, que alguém chega e fala, nossa, essa comida está deliciosa, vocês usam o olfato, vocês usam o paladar. Então, a alucinação é uma alteração do sentido. Então, é uma pessoa que escuta uma voz aonde não tem uma voz, vê algo aonde não tem esse algo. E é aqui que eu queria contar para vocês, tá? Uma história. Logo quando eu estava começando, quando eu estava iniciando aí na área da psiquiatria, o meu chefe, né? O meu orientador, o meu chefe, meu preceptor, chegou para mim e falou, olha, você vai atender um paciente agora, esse paciente, ele é um psicótico, ele tem delírios, ele tem alucinações, e eu queria que você fosse lá entrevistar ele, conversar com ele e ver com ele e tirar o máximo de informações que você consegue desse paciente, né? Na verdade, eu estava num treinamento, eu estava sendo avaliado, estava sendo treinado por um orientador, por um preceptor. Bom, chegou eu lá, né? Coloquei meu jaleco e tal, mãozinha para trás, né? Nossa, sou, né, um futuro psiquiatra e tudo mais. Cheguei lá para atender ele, falei, ó, fulano, vem cá. Tô querendo conversar com você, bater um papo com você e tudo mais. E aí eu virei para ele e falei a seguinte frase que muita gente fala. Eu sei que aqui deve ter muito estudante de medicina, estudante de psicologia, ou mesmo parente de algum paciente, de alguma pessoa que de alguma forma tem alguma alucinação. E falei, olha, você escuta algumas vozes, você assim, escuta vozes, escuta algumas coisas. Ele virou para mim, gente, na frente assim, de um tanto de gente, assim, de outros pacientes, de enfermeiros, técnicos de enfermagem. Falou assim, eu escuto vozes, você não escuta não? Inclusive eu estou escutando a sua. Inclusive eu estou escutando uma voz de uma pessoa que está brigando lá na recepção, estou escutando a voz das meninas conversando ali. Afinal de contas eu não sou surdo, eu escuto vozes, sim. Gente, imagina a minha cara. Minha cara foi lá no chão, né? E aí, eu que era para eu que deveria estar entrevistando ele, eu que estava numa posição de médico, que deveria estar entrevistando aquele paciente, o jogo, né? Não é um jogo, mas assim, o jogo virou. Ele virou para mim e falou assim, você não escuta não? Nossa, eu acho que você deveria procurar um médico, você deve estar com algum problema de audição. Você não escuta voz não?
Tem alguma coisa errada com você, ué, porque eu escuto, tô escutando a sua, tô escutando um tanto de gente. E aí você vem aqui com esse jaleco, e na época eu tava com aquele estetoscópio, você coloca essa roupa toda para conversar comigo, para perguntar se eu escuto vozes. Falei, sou. Enfim, né? Minha cara foi lá no chão, tal, mas por sorte, era um paciente, é ainda, né? Hoje eu não tenho contato com ele mais, mas um paciente muito querido, um paciente muito brincalhão, enfim. Eu falei, olha, tô escutando e tal, mas por que eu tô contando isso para vocês, gente? A experiência de um paciente em alucinação é uma experiência verdadeira. Ele realmente escuta aquela voz. Ele realmente tem. Aqui eu estou falando de escutar vozes, tá? Porque dentro dos quadros psicóticos, o mais comum realmente é a alucinação auditiva, onde a pessoa escuta uma voz que não existe, tá? Mas claro que existem as alucinações visuais, as alucinações olfativas, embora não são tão comuns da área da psiquiatria, são mais comuns da área da neurologia, normalmente fala a favor de um quadro orgânico. Mas essa ideia de você chegar para alguém e perguntar, você escuta vozes? Claro que a pessoa escuta vozes, gente. Lógico, todo mundo escuta vozes, né? A grande questão é que é algo que aquela pessoa escuta que outras pessoas que estão ao redor não escutam. Então, chegar para uma pessoa e perguntar, você escuta vozes? Essa pessoa provavelmente, nesse caso, né, como era um paciente engraçado, assim, muito brincalhão, já estava acostumado com esse questionamento, já estava até levando isso na brincadeira, fez hora com a minha cara, né? Mas boa parte dos pacientes vão falar que não. Você escuta voz? O paciente fala, não escuto não. Por quê? Porque ele sabe que você é mais uma daquelas pessoas que vão ficar, na verdade, enchendo o saco dele. Então, quando a gente fala em psicose, a gente vai falar em dois aspectos, tá? A gente vai falar ou em alucinação, que é uma alteração da senso-percepção, que é uma alteração dos sentidos, tá? Então, olha, uma alteração dos sentidos. Quais sentidos? Qualquer um dos sentidos. Porém, normalmente, quando é olfativo, quando é uma alucinação visual, quando é uma alucinação tátil, a gente começa a pensar em outros transtornos que não transtornos psiquiátricos. A gente começa a pensar, às vezes, uso de drogas, próprio tumor cerebral, tá? Quando é uma alucinação audio-verbal, ou seja, uma alucinação auditiva, na imensa maioria das vezes, alucinações verbais, ou seja, onde tem voz, a gente já pensa em transtornos mentais. Mas o que diferencia uma alucinação verdadeira de uma alucinação falsa? Na alucinação verdadeira, o paciente tem certeza que aquela voz ali que está falando com ele, aquilo é real. Não é algo, parece uma voz, eu acho que é a minha voz, eu tenho uma impressão que tem alguém me chamando. Isso não é alucinação. Você ter uma impressão que tem alguém te chamando, né? Assim, nossa, eu estou tendo uma impressão que tem alguém me chamando. Parece que eu escutei uma voz. Parece que eu vi alguma coisa. Isso não é uma alucinação, tá, gente? Isso é uma pseudo-alucinação. A alucinação verdadeira, o paciente tem certeza. Por isso que eu comecei aqui contando esse caso para vocês, que ele fez hora com a minha cara. Ou seja, aquilo que ele escuta não está em dúvida se é verdade, se é mentira, se a voz realmente está ali. Aquilo para ele é real. Por isso que ele fez hora com a minha cara, porque na verdade ele estava de saco cheio de toda hora chegando um acadêmico, um residente,
ir lá encher o saco dele e perguntar se ele estava escutando voz. Ele estava de saco cheio disso e ele começou a fazer brincadeira com a gente. Começou a fazer hora com a nossa cara. E realmente fez, né? A gente que estava ali para entrevistar ele, acabou que ele entrevistou a gente e deixou a gente todo sem graça na frente de todo mundo. Eu falo a gente porque não foi só eu. Tinha outras tinha outras pessoas lá também. Então, ou seja, a gente que estava lá para entrevistar ele que começou a entrevistar a gente. E aí ele começou. Poxa, mas vocês não escutam? Poxa, mas peraí. Não estou entendendo, me explica isso melhor. E a gente foi ficando cada vez mais encolhidinho. Falou, olha, eu vou ali olhar um outro paciente. Saímos de fininho para não passar mais vergonha do que a gente estava passando. Como era um paciente que já estava lá mais tempo, esse paciente era um paciente grave, que estava até internado, ele não tinha só alucinações, ele tinha também delírios. Para quem não sabe a diferença entre alucinações e delírios, como eu disse, alucinação, uma alteração dos sentidos. Delírio é uma alteração do pensamento. Muita gente faz confusão entre delírio e alucinação. A alucinação, eu tenho uma alteração do sentido. Eu escuto uma voz que não é real, eu escuto uma voz que não é real, eu vejo algo que não é real, eu sinto o cheiro de algo que não está lá, tá? Eu sinto coisas na minha pele, alucinações táteis, muito comum. Às vezes em pacientes usuários de drogas, usuários de cocaína, começa a sentir que tem bichos na pele, enfim, alucinações táteis, tá? Alterações dos sentidos, ok? Alterações do pensamento já são aquelas alterações aonde eu tenho um problema no meu pensamento, ou seja, será que estão me perseguindo? Será que eu sou um extraterrestre? Será que os alienígenas estão tomando conta da Terra? Será que eu não sou um ser humano mais? Será que eu sou uma mistura de ser humano com máquina? Né? O exterminador do futuro aí. Tem pacientes às vezes que falam isso com a gente. Será que tem coisas dentro de mim? E aí esse mesmo paciente, né? Esse paciente das vozes, a gente foi acompanhando. Esse mesmo paciente, ele depois, né? Depois dele fazer um tanto de hora com a nossa cara, começou a fazer hora com a gente, né? Mas é assim, gente, é assim que a gente aprende. É com contato com o paciente, com os nossos preceptores, com os nossos orientadores, que a gente aprende. Claro, respeitando a ética, enfim. Esse paciente é um paciente que eu dou risadas assim quando eu lembro dele, mas não risadas no sentido pejorativo, porque ele realmente era muito engraçado como pessoa. Era um ser humano engraçado, não pela doença. E isso é interessante. A gente às vezes quando tem um paciente que tem algum transtorno, a gente acha que tudo é do transtorno. Não. Essa característica cômica, essa característica de ser engraçado, de contar piada, de brincar, isso era uma característica dele, independentemente do transtorno ou não. Provavelmente, se ele não fosse um psicótico, ele seria também um grande contador de piada, porque o cara realmente era muito engraçado e continua sendo, ele está vivo ainda, né? Mas ele fazia desse transtorno dele uma brincadeira e fazia hora com a cara dos aprendizes, dos residentes, enfim, né? E aí beleza, e a gente foi acompanhando esse paciente e tal, mas além das vozes que ele escutava, depois ele relatou pra gente, a gente foi investigando. Normalmente a gente não pergunta se um paciente escuta vozes ou não, porque na imensa maioria das vezes o paciente vai falar que não escuta. Esse paciente que era brincalhão fez hora com a gente. Na imensa maioria das vezes ele vai falar que não escuta, por quê? Porque ele está de saco cheio. Ele já está de saco cheio de todo mundo perguntar para ele se ele escuta voz. Então ele prefere falar que não, né? Eu vou falar que escuto para esse povo ficar enchendo meu saco? Prefiro falar que não, tá bom? Bom,
Bom, mas esse paciente, além de escutar vozes, ele tinha delírios. E o que é o delírio? Delírio já não tem a ver mais com alucinações, que tem a ver com sentidos. Delírios tem a ver com o pensamento, uma alteração do pensamento. Como assim? Olha, como eu disse, eu posso pensar que eu sou Deus, eu posso pensar que eu sou um extraterrestre, eu posso pensar que meus órgãos estão podres, eu posso pensar que eu não sou um ser humano, que eu sou um animal, enfim, né? O ser humano é um animal, mas que eu sou, às vezes, uma pantera, que estou no corpo de um ser humano, que eu sou um tigre, enfim. Delírios é uma alteração do pensamento. Esse paciente especificamente, ele falava que tinha 2 homenzinhos, ou seja, tinham 2 seres humanos morando dentro dele. Dentro do corpo dele, ele não falava tórax, não falava abdômen, mas dentro do peito dele e dentro da barriga dele, né, ou seja, tórax e abdômen, tinha 2 seres humanos que moravam, que povoavam dentro do corpo dele. Observa que aqui ele não está falando mais só das vozes. Aquelas vozes que ele escutava, na verdade, era dessas pessoas que estavam dentro dele, dentro do corpo dele, moravam outros 2 seres humanos. E aquela voz que ele escutava, depois a gente foi, né, conversando, ele foi contando, aquela voz que ele escutava, na verdade, era desses seres humanos, seres, na verdade, miniatura, né, que morava dentro dele, morava dentro do corpo dele, tá? E esses seres conversavam entre eles e ele escutava. Observa, gente, que quando ele relata para mim que tem 2 pessoas morando dentro dele, é uma alteração do pensamento. Nesse caso, a alteração do pensamento não tem nada a ver com as alucinações. Alucinações é alterações sensoriais, mas tem uma correlação. Ora, eu escuto vozes porque tem 2 pessoas morando dentro de mim, certo? E aí, novamente, a gente chega lá para conversar com ele. E esse paciente queria provar para a gente, a todo custo, ele queria provar que realmente tinha 2 pessoas morando dentro dele. Mais uma vez, tá? Baseado na nossa inexperiência, e essa é a inexperiência que muitos familiares têm, mas aqui os familiares têm todo o direito de ter inexperiência. A gente também tinha direito de ter inexperiência. Afinal de contas, nós estávamos lá para aprender. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a nossa inexperiência é mais ou menos aquilo que os familiares fazem. E aqui eu não estou criticando os familiares. Ora, eu já era formado em medicina e mesmo assim estava fazendo o quê? Cagada. Ou seja, não tinha experiência na área da psiquiatria. Não era psiquiatra, era médico, mas não era psiquiatra. Cheguei para esse paciente nas melhores das intenções e falei: olha só, não tem lógica. Não tem lógica. Você está falando para mim que tem 2 pessoas morando dentro do seu corpo. É, doutor, tem sim, entendeu? E quando eles brigam, era um casal, na verdade, né? Quando eles brigam, um vai lá para baixo, eu sinto minha barriga mexendo, e minha barriga mexe, e aí o meu peito também acelera, porque um fica em cima, o outro fica embaixo. Quando eles não estão brigados, é mais tranquilo, que eles ficam juntos, eles não agitam tanto. Então ele foi me contando essa história, né? Ou seja, era um casal que morava dentro da barriga dele, dentro do corpo dele. Quando o casal estava juntinho, esse ficava mais quietinho. Quando o casal brigava, às vezes um ia para o abdômen, o outro subia e dava aquele tanto de sensações físicas, o que a gente chama de alucinações sinestésicas, né? Alucinações corporais. Perceba, tem uma relação entre o pensamento, essas pessoas dentro do corpo dele, e sensações corporais. E eu lá, não, isso não tem lógica, porque se tivesse um homem aí dentro do seu peito,
Seu coração não ia aguentar, você estaria morto. O que eu tentei fazer? O que eu queria fazer? Né? Eu queria convencer ele que aquilo não era real. Eu queria convencer ele que aquilo era coisa da cabeça dele. Mas uma característica do delírio é o quê? Ele é irremovível. A gente não consegue convencer um paciente com argumentação lógica. Eu não consigo convencer um paciente delirante que ele está errado. Ele vai o tempo todo achar argumentos para provar que ele está certo. Por mais argumentos que eu use para convencer ele que ele está errado, ele vai arrumar o argumento que for para convencer que ele está certo. Isso, gente, a depender do nível de inteligência, Jasper, que é um grande nome da psicopatologia, ele fala inclusive que se você estiver diante de um paciente muito inteligente, um paciente extremamente inteligente, o paciente usa a sua inteligência a favor do delírio. Você não consegue convencer um paciente delirante que ele está delirante. Se Albert Einstein entrasse num quadro delirante, ele iria usar todas as argumentações físicas dele para convencer a gente que ele está certo. Ele não vai usar a inteligência para negar o delírio. Ele vai usar a inteligência para fortalecer o delírio. Isso a gente vê claramente num filme Uma Mente Brilhante. O filme Uma Mente Brilhante conta a história de um paciente esquizofrênico, tá? Quem não viu, azar, porque esse filme é muito antigo, então eu vou dar spoiler mesmo assim, porque é um filme muito antigo. Quem não viu já deveria ter visto, tá? Conta a história de um paciente esquizofrênico, extremamente inteligente, que foi prêmio Nobel, era de economia, tá? E ele usa o tempo todo a inteligência dele para quê? Ele usa a inteligência dele para fortalecer o delírio. Filme Uma Mente Brilhante, baseado em história real do John Nash, um grande matemático que sim, tinha um quadro delirante e ele usa a inteligência dele não para negar o delírio, mas ele usa a inteligência dele para fortalecer o delírio. Então não adianta, eu estou contando esse caso aqui para vocês, não adianta, se você estiver diante de um paciente delirante, não adianta você tentar mostrar para ele que ele está errado. Voltando aqui no caso do meu paciente. O paciente chegou, falou, tem 2 pessoas no meu corpo. E a gente falava, não tem, isso é coisa da sua cabeça, tal. A gente pegava atlas de anatomia do Néter, profissional de saúde sabe o que é o Néter. A atlas falou aqui, ó, não cabe, no seu peito não cabe, você tem um coração, você tem um pulmão, você tem 2 pulmões e um coração no meio. Se tiver um homem aí no meio, vai furar seu coração, vai dar um derrame pleural, você vai morrer. A gente tentava convencer ele que não tinha, não adiantava. E ele, gente, porque queria que a gente fizesse uma o quê? Radiografia. Ele queria que a gente fizesse uma radiografia para mostrar pra gente que os homenzinhos iriam aparecer na radiografia. E a gente falava assim, olha só, não tem lógica, eu não vou pedir radiografia para você para mostrar que tem homenzinho dentro do seu tórax. Como que eu vou explicar isso para um radiologista? Imagina, olha, peço uma radiografia justificativa, mostrar que tem homenzinhos no tórax desse paciente. Eu não consigo nem justificar, né? Mas ele queria que a gente tirasse uma radiografia para mostrar que tinha um homenzinho. E a gente não tinha radiografia. Ele falou, olha, então tá,
ou radiografia ou do tórax ou do abdômen. Pode ser ultrassom. Se não puder tirar uma radiografia, tira o ultrassom, porque é um casal e eles ficam circulando o meu corpo, eles vão estar hora no tórax, hora eles vão estar no abdômen. Então eu preciso de um exame de imagem porque eu vou provar para vocês, não sei, e ele sabia. Eu sei que vocês são estudantes, que vocês são inexperientes, eu quero provar para vocês que tem 2 homenzinhos no meu corpo. Não tem como fazer uma radiografia? Não, faz um ultrassom. E ficou aquela novela, quero um ultrassom, quero uma radiografia, quero um exame, quero isso, quero aquilo, e nada, né? Não vão fazer, não faz sentido fazer. Mas ele falou tanto, que chegou uma hora que a gente falou assim, então tá, você venceu, vamos fazer um ultrassom. Nós vamos fazer um ultrassom, e aí eu quero ver. Você vai mostrar pra gente que tem os homenzinhos aí dentro de você. Beleza, fez o ultrassom e o ultrassonografista falou, olha, não tô vendo nada, não tô vendo e tal. Ok, não tem nada aí não. Em vez do paciente virar pra gente e falar, olha, tá bom, vocês venceram e tal, realmente não tem nada não, olha, fizemos o exame, a gente não viu nada. Concordo com vocês, realmente eu não estou delirante, realmente não tem nada porque eu fiz o exame de imagem. Vocês acham que foi isso que ele falou com a gente? Na hora que a gente fez o exame de imagem e falou para ele que não tinha nada, vocês acham que ele aceitou? Vocês acham que ele concordou? Realmente, olha, eu achei que eu estava enganado, não tinha nada aqui dentro de mim não, porque eu fiz o exame e realmente não tinha nada. Sabe o que ele falou? Olha lá, a Marcela está falando, os homens subiram para o tórax. Foi mais ou menos isso que ele falou, tá, Marcela? Mas ele falou mais, porque na verdade ele era realmente um piadista. Ele adorava fazer hora com a cara da gente, porque ele percebeu, né? Ele percebeu que a gente não tinha experiência. Então ele fazia hora com a cara da gente. Ele virou pra gente e falou assim, mas também, né? Vocês conversaram demais, vocês ficaram falando demais na hora do exame. Se vocês tivessem ficado calados, a gente tinha pegado ele. Mas vocês conversaram demais, sabe o que ele fez? Escondeu atrás do fígado. Por que ele falou escondeu atrás do fígado? Porque a gente mostrava para ele o atlas. Na época não tinha igual hoje, celular, tablet, né? Era atlas mesmo, de papel. A gente mostrava para ele o atlas de anatomia e falava, olha, aqui está o fígado e tal, não sei o que, não cabe um ser aí. Ele falou, vocês conversaram demais? Vocês ficaram falando demais? Se tivesse feito o exame calado, a gente tinha pegado ele. Mas na hora que vocês estavam falando, eles viram que vocês iam fazer o exame, escondeu tudo atrás do fígado. Falou isso com a gente. Mas na verdade, hoje eu acho, tá? Olha lá, a Marcela tá falando coitado. Hoje eu acho que no fundo, na verdade, eu acho que ele não acha que escondeu atrás do fígado, não. Tá? Eu acho que ele não tinha um conhecimento anatômico, assim. Mas eu acho que ele falou isso para ironizar a gente. Para fazer hora com a nossa cara, né? E a Miriam tá perguntando, e depois? E depois, Miriam? Não teve depois. Não teve depois. Para ele, aquela história é real o tempo todo real. Não existe um paciente que está na sua atividade delirante que negue o seu delírio, tá? Claro que depois, com o tratamento, nesse caso, né, de um modo geral, pacientes psicóticos dessa gravidade, esse paciente especificamente era um esquizofrênico, tá? Lembrando que nem todo delírio, nem toda alucinação, nem toda psicose é realmente esquizofrenia, mas nesse caso era, tá? Claro que na hora que a gente começa a medicar esse paciente, e esse paciente foi medicado, a atividade delirante dele, o delírio dele começa o quê? A enfraquecer. E aí, esse paciente, ele começa a evoluir
nos seus estágios delirantes. Por isso que eu falei do filme Uma Mente Brilhante, mostra esses estágios claramente. Porque olha só, esse paciente, ele tem certeza absoluta que isso é uma verdade. Ele tem certeza que é verdade, ele tem certeza que tem 2 homenzinhos dentro da barriga dele, dentro do peito dele. Mas chega um tanto de médico, chega um tanto de estudante e fala que ele está errado. Aí chega a esposa dele, fala que ele está errado. Chega a mãe dele, fala que ele está errado. Todas as pessoas falam que ele está errado. Chega uma hora que o paciente fala assim, tá bom, eu tenho certeza que tem sim uns homenzinhos dentro de mim, mas é só eu que acredito nisso, o resto do planeta não acredita. Então talvez tenha alguma coisa errada comigo. Entende? O paciente ele começa a perceber que tem alguma coisa errada com ele. Ele começa sim a perceber que tem alguma coisa errada com ele. Por quê? Não é possível. O planeta inteiro está falando que eu estou errado. Mas eu tenho certeza que eu estou certo. Então ele fica nesse dilema. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? E ele começa a querer evitar tocar nesse assunto. Ele começa a falar assim, olha, que tem 2 homenzinhos aqui? Tem. Eu tenho certeza que tem. Mas toda vez que eu toco nesse assunto com a minha esposa, ela fica chateada. Toda vez que eu toco nesse assunto com o médico aumenta meu remédio. Toda vez que eu toco nesse assunto com a psicóloga manda uma carta para o meu médico pedindo para o meu médico aumentar o meu remédio. Toda vez que eu toco esse assunto no meu emprego, eu já toquei em alguns assuntos no emprego, eu fui demitido. Então o paciente, ele não deixa de acreditar no delírio dele. Mas ele começa a perceber que aquilo gera prejuízo na vida dele. E no filme Uma Mente Brilhante mostra isso claramente. Tanto que chega no final do filme, como eu disse, já é um filme antigo, azar de quem não viu, chega no final do filme, o paciente, ele começa a perceber, olha, realmente eu tenho essas pessoas, essas coisas, realmente existem. Mas é melhor eu deixar para lá, porque quando eu toco nesse assunto, isso aqui normalmente me traz problema. Então, é uma realidade paralela com a realidade dele. Essa realidade ela não deixa de existir, hora nenhuma, mas o paciente, mais a pessoa, ela começa a entender que se ela interagir muito com essa realidade, isso gera problema para ela. Mas ela não deixa de ter aquelas vivências. Então, seria, esse paciente ele vai chegar a um ponto que ele realmente chegou nesse ponto que ele fala, tem uns homenzinhos aqui, mas deixa esses homenzinhos quietos aqui. Não vou tocar nesse assunto mais não, deixa eu trabalhar, deixa eu viver minha vida. E aí, como é que estão os homenzinhos aí? Tão de boa, não quero falar muito sobre isso não. E a gente vê isso na vida real. Um paciente esquizofrênico, um paciente psicótico de longa data, muitas vezes ele evita tocar nesse assunto. É o que a gente fala que o delírio foi o quê? Cristalizado. O delírio ele foi cristalizado. Existem as fases de um processo delirante. No início, o paciente fica muito desorganizado. Depois o delírio cristaliza, tá? Mas ele não sai. Por isso que muitas vezes, às vezes um profissional menos experiente, um psicótico às vezes consulta com um clínico, consulta com um médico não psiquiatra, nem percebe que ele tem aquele delírio, tá? Então, essa que é a ideia. Existem 3 características de um paciente delirante. Na verdade, 4. 3 foram descritas, primeiramente 3, depois tem uma 4ª. A primeira delas
tá, gente? É o quê? O delírio, ele é irremovível. O paciente tem uma convicção extraordinária. O que é uma convicção extraordinária? Não adianta. Ele tem certeza. Na verdade, ele não tem só certeza. Ele tem uma certeza, além da certeza, ele tem uma certeza absoluta. Essa é a primeira característica do delírio. É uma certeza absoluta que ele está certo. Segunda característica do delírio, que ele é irremovível por provas concretas. Então você pode pegar prova, você pode pegar papel, você pode pegar documento, você pode pegar exame de imagem, igual a gente fez o ultrassom, que eu falei aqui para vocês. Você pode mostrar, argumentar. Ele é irremovível. Convicção extraordinária e ele é irremovível por provas concretas. Nenhuma prova concreta consegue remover aquele delírio. Tá? Essa é a segunda característica. A terceira característica é que o delírio tem o seu conteúdo impossível. Ou seja, a história do paciente, ela é impossível de acontecer. Tá? Gente, tem duas perguntas interessantes aqui, ó. Eu vou ter que parar para fazer, ó. A Egna Farias, então a psicoterapia não conseguiria ajudar? Egna, conseguiria ajudar sim, tá? E ajuda muito. A gente tem que entender o seguinte, a psicoterapia não vai remover um delírio. Gente, existem vários tipos de delírio, tá? Aqui eu tô falando de um paciente psicótico mesmo, tô falando basicamente de um paciente esquizofrênico. Mas a gente tem quadros delirantes no transtorno bipolar, a gente tem quadros delirantes na depressão, uso de substâncias e tem variações. Nem todo tipo de delírio é igual. O caso que eu estou contando aqui para vocês é de um paciente esquizofrênico, tá? Essa magnitude do delírio, a intensidade do delírio, ela varia de acordo com a causa. Inclusive, tá? Quando um paciente está delirando e quando um paciente está alucinando, a principal causa de delírio de alucinação não é esquizofrenia. Se você está diante de um paciente delirando, alucinando, primeiro ponto que você tem que levar em conta é o uso de drogas. Segundo ponto, alterações do humor, depressão, transtorno bipolar, tudo isso pode gerar quadros delirantes, tá? As psicoses vêm depois. Transtorno mental orgânico, tumor cerebral. Claro que aqui você tem que levar em conta a idade também, tá? Se eu estou diante de um paciente que tem 80 anos, não tem uma história psiquiátrica, começou um delírio pela primeira vez, eu não vou pensar em esquizofrenia. Eu vou pensar, por exemplo, numa demência, eu vou pensar num tumor cerebral. Se eu estou diante de um paciente que tem 15, 20 anos, está diante de um quadro delirante, eu vou pensar em uso de drogas, posso pensar numa psicose primária, uma esquizofrenia, por exemplo. Né? Então, eu tenho que levar em conta a faixa etária e todo o histórico desse paciente. Mas o caso que eu estou falando aqui para vocês é especificamente da esquizofrenia. A terapia, no caso da esquizofrenia, ela não vai tirar o delírio. Ela não vai ser capaz de remover o delírio. Mas ela melhora muito a qualidade de vida do paciente. Porque o paciente, muitas vezes, ele vai ver que não precisa remover o delírio. Quer dizer, seria bom que removesse, mas não vai conseguir. Mas ele vive bem assim, desde que seja feito um tratamento adequado. Da mesma forma, um medicamento, ele enfraquece o delírio, tá? Mas não remove. Faz com que o paciente lide de uma forma um pouco melhor. Olha só, amor platônico, como chama essa loucura? É interessante, que eu já vou falar só. As 3 características. Primeiro, né? Ó, gente, eu acho que, pessoal, tinha travado. Me fala aí se voltou. Vê pra mim se voltou. Ó, vou bebendo uma água aqui. Fala pra mim se voltou.
Voltou, né, pessoal? Eu acho que agora voltou. Voltou, pessoal? Foi até bom que eu bebi uma água aqui. E vê se voltou. Fala pra mim se voltou, pessoal. Se voltou, travou. Na hora que voltou, vocês me falam. Voltou. Então, olha só. Delírio. Tá? Até perdi aqui, gente. Me lembra? Ah, lembrei, né? Então, eu falava pra vocês o seguinte. Olha só. Estou falando... Comecei contando um caso de um paciente que era realmente esquizofrênico. Mas o delírio e a alucinação está presente. Transtorno bipolar, transtorno depressivo, outras psicoses, tá? Transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante persistente, transtorno esquizoafetivo, transtorno psicótico breve. Então, nem todo delírio, nem toda alucinação é esquizofrenia. Mas o caso que eu estou falando para vocês aqui realmente era uma esquizofrenia, tá? Então eu tenho que olhar também a intensidade do delírio. Normalmente, na esquizofrenia, esse delírio ele é mais forte, por exemplo, a atividade delirante, a crença que o paciente tem no delírio, num paciente esquizofrênico, é mais forte, por exemplo, que na depressão psicótica, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Vão ter outras lives. Então, as 3 características do delírio primeiro, convicção extraordinária. O paciente tem uma certeza absoluta. Segundo, irremovível. Não adianta você juntar provas e provas e provas para convencer o paciente que ele não está delirante, que não vai adiantar. Terceiro, o conteúdo do delírio é impossível. Como assim o conteúdo é impossível? Gente, é impossível ter 2 seres dentro do seu corpo. É impossível você ser um extraterrestre. É impossível você ser metade gente e metade animal. O conteúdo, a crença que aquele indivíduo tem, ela é impossível. E a 4ª característica do delírio, tá? É que ele é uma produção associal. Ele não, aquela crença do indivíduo, ela não é compartilhada socialmente, tá? Vou falar do amor platônico agora, dessa questão da característica associal. O delírio, então essa 4ª característica é que ele não é compartilhado socialmente, ou seja, as outras pessoas, a sociedade não consegue compartilhar daquela crença. Então essas são as 4 características. Em relação à idade, quando travou, é o seguinte, um paciente que está delirando, ele é esquizofrênico? Não, tá? Primeira coisa, eu tenho que descartar o uso de drogas. É muito comum, o paciente está fumando maconha, está bebendo, está cheirando cocaína, está usando crack. Aí a mãe, o familiar chega e fala, meu filho é esquizofrênico. Mentira! Não dá para me falar que esse paciente é esquizofrênico porque ele está usando drogas. Se ele está usando drogas, é transtorno psicótico induzido por substâncias. Para mim falar que é uma outra psicose, esse paciente precisa estar abstinente no mínimo há 6 meses. Segundo, eu tenho que olhar como que está o humor. Esse paciente está com humor elevado, ele está num polo de mania, ele está eufórico. Olha, esse paciente está muito eufórico. Pode ser um transtorno bipolar com sintomas psicóticos. Esse paciente está com humor deprimido, ele está muito para baixo. Pode ser uma depressão psicótica. Não, esse paciente está eutímico. O que é eutimia? O humor dele não está nem elevado, nem para baixo. O humor dele está normal. Aí eu posso começar a pensar numa psicose primária, ou seja, um transtorno psicótico. O humor dele não está nem para cima, nem para baixo. Esse paciente não está usando drogas. O humor está eutímico. É uma psicose primária. Uma psicose primária significa esquizofrenia?
Não. Psicose primária eu tenho transtorno psicótico breve, transtorno delirante persistente, eu tenho a esquizofrenia, tá? Acho que eu estou esquecendo de algum, talvez daqui a pouco eu lembro. Transtorno, psicose primária. Por fim, eu tenho que pensar em transtorno orgânico, uma doença de base, uma demência de Alzheimer, por exemplo, demência frontotemporal. Tumor cerebral pode cursar com psicose. E aí, gente, claro que eu vou direcionando pela idade e pelo histórico desse paciente. Um paciente que abre um quadro psicótico com 60 anos, não tem história nenhuma psiquiátrica, pouco provável que isso seja uma esquizofrenia, ok? Agora alguém falou de amor platônico. E aí eu vou contar uma outra história que não vai dar tempo de eu contar para vocês aqui agora, tá? O que seria um transtorno orgânico? Transtorno orgânico é um transtorno físico, tumor cerebral, uma demência de Alzheimer, alterações de tireoide, ou seja, uma doença física pode cursar com delírio, tá? Não vai dar tempo de contar aqui, porque eu já estou querendo finalizar essa live, já está dando quase 1 hora, mas a outra história meu pai, que já é falecido, ele não era um psicótico. Claramente ele não era um psicótico, mas ele tinha uma certeza absoluta que o América Mineiro era o melhor time do Brasil. Gente, América Mineiro, segunda divisão a vida inteira. Foi na Libertadores, primeira vez agora. Mas ele tem a certeza, porque ele faleceu, que o América era o melhor time do Brasil. Ai de quem falasse o contrário. Ai de quem falasse o contrário. Isso é um delírio, gente? Será que ele era psicótico? E aí aqui eu já vou provocar vocês, porque nós temos muitas certezas nas nossas vidas. A gente tem várias certezas. Que será que são certezas? Né? Eu tenho um primo que fala exatamente o contrário. Ele fala que o Atlético Mineiro é o maior time do planeta. Quem é Barcelona? Quem é PSG? O melhor time do planeta é o Atlético Mineiro. Será que isso é um delírio? Gente, perceba, não vai dar tempo de eu entrar nessa história, tá? E aí entraria também a questão do amor platônico que alguém falou aí, né? Será que isso é um delírio? Isso não é um delírio, tá? Isso não é um delírio. Mas isso flerta com delírio. Vocês concordam? Olha, um time que a vida inteira foi segunda divisão, nunca ganhou nada. Primeira vez que vai numa Libertadores. Gente, eu fui no túmulo do meu pai lá falar com ele. Caramba, você não podia ter morrido. O América tá na Libertadores. Nunca viu isso. E mesmo assim, falando que é o melhor time do mundo. Fanatismo. Mirivan tá falando fanatismo. Exatamente. E qual que é a diferença de um fanatismo para um delírio? A gente pode transcrever esse fanatismo, que eu estou usando o exemplo pessoal do meu pai. Gente, e eu só não fiquei tão fanático igual ele, porque eu estudei. E aí você começa, eu estudei psicologia, ele estudou também, mas eu estudei psiquiatria e, obviamente, conteúdos da área da psicologia, enfim. Mas ele era da área das exatas, então não teve tanto contato com distorções cognitivas e tudo mais. Mas qual que é a diferença, gente, de um fanatismo para um delírio? E aqui eu estou dando um exemplo pessoal do meu pai, mas eu poderia falar, por exemplo, nessa onda que a gente está de política, direita, esquerda, centrão, Lula, Bolsonaro. Até quando isso não é um delírio? Recentemente a gente viu que um matou o outro por conta de política. Isso é um delírio? O que é isso? Não, isso não é um delírio. Eu já adianto para vocês que isso não é um delírio. Alguém falou aí de fanatismo, que a gente costuma chamar em saúde mental de ideias sobrevaloradas.
Todo fanatismo beira a loucura. Ideias sobrevaloradas a gente pode transcrever para uma linguagem mais simples como esse fanatismo. Mas se a gente pegar aquelas 4 características do delírio que eu falei para vocês mais cedo, que é convicção extraordinária, irremovível, conteúdo impossível e uma produção asocial. O fanatismo, o conteúdo ele não é irremovível. Ele é difícil de remover, mas ele não é irremovível. Não é uma produção associal, ele é compartilhada. Eu falo para o meu pai do América, ele tem essa certeza que o América é o melhor time do planeta. Mas se eu for lá no estádio Independência, aqui no bairro Sagrada Família, aqui em Belo Horizonte, provavelmente toda a torcida do América concorda com ele. Então não é uma produção associal. Tem um grupo de pessoas que concordam com ele. Então tem algumas diferenças, mas que não vai dar tempo de eu falar aqui hoje, mas que eu falaria em outras lives. Mas a ideia é a gente pensar que, beleza, quando eu comecei a falar lá do paciente psicótico, lá do meu início, quando eu estava aprendendo que tinha 2 homenzinhos na barriga, muita gente ficou assim, tadinho, tadinho. De fato, é uma doença triste, mas as nossas crenças do nosso dia a dia, elas também são, muitas vezes, elas beiram a psicose. Não é psicose, tá, gente? Aqui eu tô fazendo uma provocação. Mas muitas vezes aquilo que a gente acredita demais beira uma psicose. Um ciúme doentio beira uma psicose. Uma crença política doentia beira uma psicose. Crenças religiosas doentias beiram a psicose. Não é psicose, que a gente viu que não tem todas as características, mas flerta com essa ideia. Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Será? Por isso que eu sempre gosto de falar. Será que aquilo que eu acredito, será que a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu enxergo o mundo, será que ela é real? E aí, gente, a gente pode exercitar, como a gente não está diante de um transtorno psicótico, a gente não tem a convicção extraordinária. Um paciente psicótico, ele tem a convicção extraordinária. Como a gente não é psicótico, a gente não está sobre um estado psicótico agora, talvez tenha algum psicótico aqui, mas a pessoa que não está sobre a psicose, como ela não tem a convicção extraordinária, ela tem a capacidade de refletir sobre isso. E aquilo que eu falo, se você é da direita, escuta as ideias do político da esquerda. Se você é da esquerda, escuta as ideias do político da direita. Se você é do feminismo, escuta as ideias do machismo e vice-versa. Porque a nossa convicção ela não é extraordinária porque a gente não está sob um processo de psicose. Mas muitas vezes a gente fecha para aquilo que é novo. E aí a gente começa muitas vezes a beirar uma psicose. Várias vezes eu vi, por exemplo, um tio meu chegando para o meu pai e falando assim, não, mas olha só, o América nunca disputou nada. E o que meu pai falava? Não, não quero saber. Ou seja, ele fechava a mente para aquilo que é diferente do que ele crê. E por que ele tem essa mente tão fechada? Porque o pai dele, outras e outras gerações foram plantando aquilo na cabeça dele. Então, essa que é a ideia. Você não é psicótico, talvez você não seja psicótico, mas talvez a sua crença esteja tão enraizada que você se fecha para aquilo que é diferente do que você pensa. E ao você se fechar, você perde uma oportunidade imensa de aprender com quem pensa diferente de você. Tá bom? Então, lembrando,
Você pode não ser psicótico, mas todos nós temos crenças, muitas vezes crenças muito enraizadas, crenças extremamente rígidas, que para a gente tirar elas, às vezes não é tão fácil, e a gente precisa abrir a nossa atenção, o nosso coração, para aquilo que vai contra o que a gente pensa. Se você é um político de direita, começa a escutar as ideias da esquerda, começa a escutar o que é diferente. Eu não vou falar, que não vai dar tempo de falar, por exemplo, sobre racismo, né? A gente combate o racismo muitas vezes com polícia, prender. Teve esse caso agora dos artistas que denunciou e que foi preso. Tem que ser preso, sim. O ato racista é caso de polícia, sim. Mas além de ser caso de polícia, é caso de saúde mental. Porque uma pessoa que emite um ato racista, antes dela executar o preconceito, antes dela chamar alguém de negro, considerar o negro uma pessoa ruim, uma pessoa pior, o que não é. Antes de uma pessoa falar, você é negro, você é aquilo, você é não sei o quê, Gente, pelo amor de Deus. Tem pessoas pretas que são pessoas brilhantes, tem pessoas brancas que são medíocres, tem pessoas pretas medíocres, tem pessoas brancas, enfim, cor e nada é a mesma coisa. É todo mundo da mesma espécie. Seja preto, seja branco, seja amarelo, é tudo igual. Quer dizer, é tudo diferente, mas essa diferença é que é o belo. Agora, aquela pessoa que se acha superior a outra pela cor da pele, se ela falar isso em público, ela tem que ser presa. Concordo, ela precisa ser presa. Mas para ela falar isso, ela tem uma crença. Então, além da justiça, da prisão, da cadeia, precisa investigar por que ela pensa isso. É um delírio? Será que achar que um negro é pior do que um branco é um delírio? Não é um delírio, mas beira o delírio porque não tem lógica. Se você perguntar para uma pessoa e fizer uma reflexão com essa... Vem cá, me explica. Você está me falando que o preto é pior do que o branco. Me explica por que é pior do que o branco. A pessoa vai ficar igual um pangaré, não vai saber falar por quê. Porque na verdade não tem porquê. Mas é uma crença que está enraizada na cabeça daquela pessoa. Então, se a pessoa emite um comportamento racista, ela tem que ser presa. Mas isso compete à saúde mental também, tentar entender por que aquela pessoa pensa dessa forma. Provavelmente isso já vem de gerações e gerações e gerações e gerações. Então a gente tem que combater o racismo não só com cadeia. Cadeia, sim. Tem que prender, sim. Mas a gente precisa também tratar a mentalidade. Porque existe forma, às vezes, de racismo que não tem como prender. Por quê? Às vezes eu não preciso ofender uma outra pessoa, mas o simples desprezo vai doer naquela pessoa. E você não vai ter como prender, ela só está desprezando. Mas se você trata a mente da pessoa, ela não vai desprezar. Né? É o que eu falo aqui. Um juiz, ele pode prender um pai que não paga uma pensão. Mas ele não pode prender um pai por o pai não amar um filho. Um pai pode pagar as pensões, mas não amar um filho. E se o pai não ama o filho, o problema não está no comportamento, o problema está na crença. Um juiz pode prender, um policial pode prender alguém que ofende uma pessoa por uma injúria racial. Mas ele não pode prender uma pessoa, por exemplo, que não convida um outro para ir na sua festa por ser uma cor diferente. Ele não pode prender, mas vai doer, o sofrimento vai acontecer do mesmo jeito. Então o tratamento, além de ser comportamental, ele precisa ser mental. Então, essa ideia que o paciente psicótico está fora da realidade e que nós que não somos psicóticos, estamos totalmente dentro da realidade, nós não estamos, não. Será que aquela mulher lá que ofendeu as criancinhas negras lá, Portugal, né? Eu não acompanho muito, não, os artistas aí, 2 artistas aí que teve as criancinhas ofendidas.
Será que essa pessoa que ofendeu essas crianças, será que essa pessoa está delirando? De um ponto de vista da psicopatologia, igual a gente viu aqui hoje, não está delirando não, mas beira o delírio. Porque é uma convicção extraordinária que quem tem a cor de pele diferente é pior. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Isso, gente, isso vale para sexo, para homofobia, para nazismo, seja lá para o que for. Né? Enfim, gente, acabei me extrapolando aqui, mas é isso, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá? Lembrando que as lives são sempre segundas-feiras e quartas-feiras, sempre às 20 horas, tá? Toda segunda, toda quarta-feira, 20 horas, tem live aqui no Instagram. E agora também eu vou começar a fazer no Instagram e no YouTube. Essas lives vão ficar gravadas no meu canal do YouTube. Então, se você não é inscrito ou inscrita no meu canal do YouTube, tá? Clica aqui no link da bio, aqui no link do Instagram. Lá na minha bio, lá na descrição, tem lá o link. Você consegue acessar o meu canal do YouTube. Gente, pelo amor de Deus, tem 140 pessoas na live agora. Muita gente já saiu. Vai lá, clica lá no link da bio, se inscreva no meu canal. Essa live vai para lá. As outras lives que eu faço estão todas lá. Todas as lives ficam no meu canal do YouTube. Eu sempre falo aqui, se inscreva no meu canal do YouTube e assistam os vídeos lá. O canal do YouTube é igual o Instagram, ele é aberto para todo mundo, não tem que pagar nada, o canal é totalmente aberto. Entra lá, se inscreva, tá? Que tá bem legal, todas as lives lá, organizadinha por tema, tudo bonitinho, tá bom? Espero vocês lá no meu canal do YouTube. Beijo no coração e até a próxima. Fiquem com Deus. E vou contar depois detalhes para vocês dessa história aí do meu pai, desse fanatismo todo aí, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até segunda-feira às 20 horas e até lá no meu canal do YouTube também, tá bom? Tchau, tchau, beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau.